Existiu no Egito uma fechada e misteriosa organização de sacerdotes cujo símbolo era o olho de Horus. Eram o poder real nas sombras atrás do faraó. Foram os herdeiros de sacerdotes sobreviventes do ciclo anterior da humanidade que viram no dilúvio uma oportunidade para orientar a humanidade em direção a um destino mais alto e estruturar uma sociedade dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. A partir do nada, ao redor de templos e centros religiosos, desenvolveram a civilização egípcia. E nos templos concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual. Cada templo revelava um tema diferente. O templo de Osíris, em Abidos, a reencarnação. O templo de Com-Ombo, a dualidade. O templo de Luxor, o corpo do homem. O templo de Hathor, em Denderah, a gestação. O de Ísis, em Philaet, o princípio feminino. Cada templo ampliava o conceito do processo evolutivo. O templo de Horus, em Edfu, revelava a existência da iluminação. O de Karnak se dedicava à evolução da consciência. Cada templo era um livro vivo, contando uma história diferente, especializando-se numa parte da revelação. Os templos transmitiam o conhecimento através de histórias simples, cheias de mitos e personagens fantásticos. Revelavam informações utilizando uma história fantástica, uma parábola com ensinamentos, um mito cheio de personagens simbólicos que explicavam a vida como parte de um processo de aperfeiçoamento. Cada personagem representava uma força que moldava o caráter, que levava a agir de uma maneira específica, produzindo como resultado uma ação vital que aperfeiçoava. As formas dos personagens e a ação vital que representavam indicavam a sabedoria dos sacerdotes do olho de Horus. Para escolhê-los, estudavam profundamente os animais e insetos, até entender a sua função vital e o que se obtinha através dela. Depois, escolhiam um animal que melhor representasse uma ação vital e o combinavam com um homem, num símbolo gráfico muito simples. Assim faziam com que a mente transferisse e evocasse as suas qualidades e características. Um homem com cabeça de falcão convertia-se num ser que tudo vê, como um pássaro que evoca a liberdade e a leveza do espírito. Um homem com cabeça de chacal tinha qualidades de guia. Outro com um sol sobre a cabeça indicava a sabedoria que irradiava, o alto nível de evolução da sua consciência. Um desses personagens simbólicos foi chamado de Osíris. Em Abidos, protegido do exterior por altíssimos muros, está o templo que relata a sua história. Um enorme complexo onde viveram milhares de pessoas.
Neste programa, veremos o que este templo revelava. Abidos se encontra a 150 quilômetros ao norte de Tebas, a última capital do Império Egípcio, seu último centro religioso. Por volta do ano 1300 a.C., Sete I e seu filho Ramsés II construíram um templo dedicado a revelar a existência da reencarnação. O templo era formado por 2 pátios fechados, dois enormes salões com altíssimas colunas, sete santuários e uma série de câmaras e áreas de serviço. Osíris era o senhor da reencarnação. Representava a força que impulsiona o processo evolutivo do homem através de muitas vidas, transmutando-o num ser perfeito e imortal. Neste templo, os sacerdotes do Olho de Horus revelaram que a reencarnação é um processo evolutivo criado por Deus para permitir que o homem compreenda a evolução do universo. A informação na consciência é ampliada lentamente, através de muitas vidas, para transformar a ignorância dos seus filhos em sabedoria. Um processo que converte espíritos inocentes em seres experientes, que entendem a razão da sua existência. A reencarnação transforma um ser denso e rígido que permanece na baixa vibração do medo num ser flexível, etéreo, que vive na frequência altíssima do amor. Aos poucos, a sucessão de vidas transforma um homem animal num ser sábio e respeitoso, capaz de manipular imensos poderes com responsabilidade. Um super-homem. O processo de aperfeiçoamento se realiza na Escola Universal dos Contrastes, uma realidade de opostos, polarizada e dual, de luz e escuridão, de matéria e espírito, de sofrimento e felicidade. O contraste permite comparar as partes antagônicas. As situações opostas permitem diferenciar e compreender qual é a verdade que leva ao aperfeiçoamento espiritual, à paz e à harmonia. Esta porta só se abria 4 vezes por ano. 4 dias significativos que uma sociedade orientada e regida pelos astros demonstrava através de sua arquitetura seu conhecimento dos movimentos do Sol. Esses dias de equinócios e solstícios definiam os ciclos climáticos da Terra. As 4 esquinas do Sol marcavam as mudanças de estação, a enchente do Nilo, o tempo do plantio e da colheita. O primeiro raio de sol entrava pela porta do templo, iluminando o interior do santuário de Amon-Ra, a barca de ouro. A nave simbolizava o caminho da consciência na Terra, o do Sol nos céus, a causa dos dias e dos anos num universo que nunca se detinha.
O povo só podia entrar até esses pátios para participar das cerimônias que se realizavam ao entardecer e ao amanhecer de solstícios e equinócios, como em todos os templos do Egito. Este primeiro salão continha informação sobre o tempo e o espaço, os ciclos zodiacais que produzem ritmos, tempos difíceis e fáceis, a alternância necessária no universo de contrastes.